Olá, hoje eu vou fazer a apresentação de um artigo de revisão sistemática e o tema é: a galantamina alivia os sintomas da doença de Alzheimer ou do comprometimento cognitivo leve? Essa apresentação é para o módulo do IFC4, coordenador Antônio Grande, e meu nome é Messina Pinho Floriano. Então, o objetivo principal é identificar se a galantamina ela pode ser uma opção de tratamento para a doença de Alzheimer ou para o comprometimento cognitivo leve. Ele analisa essas duas variáveis. Então, esse é um tema muito importante, porque, como eu vou apresentar no próximo slide, as demências, elas são patologias que têm um declínio cognitivo e funcional progressivo, e elas têm um impacto econômico e social muito significativo. Porém, as demências, elas têm um tratamento ainda que está sendo pesquisado, que está sendo elencado suas opções, né, várias opções, mas não tem algo consolidado sobre o tratamento das demências e também não há uma cura certa para a maioria das demências. Então, essas patologias, elas afetam cerca de 55 milhões de pessoas no mundo e há um crescimento da prevalência em 25 anos. Então, estima-se que em 25 anos vai ter um crescimento de 55 para 139 milhões de pessoas no mundo. É uma doença extremamente preocupante, o seu impacto no mundo todo, porque ela tende a aumentar e, como eu disse, não tem uma cura específica. A principal causa da demência é a doença de Alzheimer, cerca de 2/3 dos casos. E o envelhecimento da população global é um dos fatores elencados como um dos responsáveis por esse aumento da prevalência. Não há cura para a doença de Alzheimer, mas tem intervenções farmacológicas regulamentadas para alívio sintomático, e um deles que é muito estudado e usado também é a galantamina. Então, em um contexto de consultório, de tratamento de idosos, ler esse artigo, essa revisão sistemática sobre a galantamina é extremamente importante, é fundamental levantar essa opção da galantamina, porque pode aumentar muito a qualidade de vida desses idosos que apresentam a doença de Alzheimer, trazer esse alívio tanto para eles quanto para o contexto da família, de quem apoia, de quem cuida desses idosos. Então, é uma questão de saúde pública muito importante estudar a galantamina. Então, começando pela doença de Alzheimer, ela é causada principalmente pelo depósito de placas beta-amiloides extracelulares e a formação desses emaranhados no neurônio. E isso causa essa degeneração neuronal e também a redução na síntese da acetilcolina. A acetilcolina ela é um neurotransmissor importantíssimo para a transmissão relacionada à memória, pensamento, comportamento, e é por isso que tem todos esses sintomas da doença de Alzheimer ligados a esses âmbitos. Ela é uma doença progressiva, sem cura e tem apenas alívio sintomático. Pode afetar atividades básicas de vida diária, ela afeta principalmente idosos e o tratamento seria inibidores da colinesterase e entre eles a galantamina. A galantamina ela faria então um aumento desse nível de acetilcolina cerebral por meio da inibição da enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase. E assim ela reduz os sintomas da doença. Já o comprometimento cognitivo leve, ele é uma leve alteração da memória e do pensamento e geralmente não afeta as atividades diárias. E não tem medicamentos atualmente aprovados para tratamento dele, então é importante também avaliar a galantamina nesse uso. Quando a gente vai para eficácia, o pico, a gente tem uma população com 80 anos ou mais que está sendo analisada, meia idade também, e pessoas com comprometimento cognitivo leve ou com demência devido à doença de Alzheimer. A galantamina ela foi estudada numa intervenção de 16 mg a 24 mg por dia, por via oral 2 vezes ao dia durante 6 meses, e a comparação é com o placebo administrado via oral 2 vezes ao dia durante 6 meses. Está sendo observada a função cognitiva, a função global, a incapacidade funcional, o comportamento e eventos adversos relacionados ao uso da galantamina. A base de dados é o PubMed, Medline e Cochrane Library. Quando a gente vai avaliar o objetivo, a gente quer ver os efeitos clínicos
como a função cognitiva, desempenho funcional e efeitos adversos da galantamina em pessoas com provável ou possível doença de Alzheimer, comprometimento cognitivo leve, e também evidenciar moderadores do efeito. A metodologia foi uma busca no Cochrane Library em 28 de dezembro de 2024 e é uma base extremamente consolidada em questão de revisão sistemática. A revisão sistemática está no topo da cadeia também de artigos, de busca por intervenções consolidadas, então é uma evidência muito bem embasada. E aí foi usado o termo galantamina e, além da busca no registro, também tem ensaios clínicos e literatura cinzenta e busca manual em documentos da US Food and Drug Administration. Para inclusão e comparação, foram incluídos ensaios clínicos randomizados, duplos cegos de grupos paralelos, então é uma evidência de muita qualidade e compara a galantamina oral com placebo. O período de tratamento tem que ser superior a 4 semanas nesses estudos e pessoas com demência de Alzheimer, comprometimento cognitivo leve. Quando a gente vai para a coleta e análise de dados, 2 autores da revisão fizeram essa seleção dos estudos para inclusão e extraíram os dados de forma independente. E aí acharam, né, os resultados de interesse e foi realizada uma meta-análise para analisar tudo isso com o modelo de efeito fixo para a síntese dos dados. Essa apresentação dos resultados foi feita com base nas razões de Peto, OR, ou diferenças médias ponderadas, MD, com intervalo de confiança de 95%. Quando a gente vai para os desfechos de interesse, temos então a função cognitiva, a mudança na função global, as atividades de vida diária, a incapacidade funcional, a função comportamental e também eventos adversos dessa medicação, que é muito importante. O fluxograma que a gente tem, os estudos incluídos, foram 11 estudos incluídos, 2.673 estudos também, né, gravados, e tem outros adicionais, 1.607, e aí foram sendo selecionados por esses revisores, foram sendo descartados, incluídos, e os elegíveis ficaram para os estudos, que foram principalmente 19 estudos. Aí, para as limitações. Bom, para as limitações eu usei a ferramenta ROB1 para risco de viés. O estudo utilizou, na verdade, né, a ferramenta ROB1 para risco de viés da Cochrane. E elas foram principalmente a interrupção precoce do uso do medicamento comparado às pessoas que receberam placebo. Então, foi uma interrupção de 17 a 40% das pessoas estudadas. E os efeitos do tratamento eles foram diferentes em participantes japoneses, mas não foram encontradas conclusões ou explicações firmes sobre isso. Os pacientes com comprometimento cognitivo leve também tiveram pouca variação desse comprometimento e as diferentes medidas de resultado podem ter algum impacto. Sendo assim, são necessários futuros ensaios clínicos em população mais heterogênea e típica, envolvendo comprometimento cognitivo mais grave também e mais leve também para criar uma maior variância do que aqueles incluídos nesses ensaios. Também é necessário estudar períodos maiores do que 6 meses de intervenção e padronização das medidas de resultado. Agora a gente tem o GRADE, que vai apresentar a galantamina versus o placebo para a doença de Alzheimer. Então a gente vê ali o que foi avaliado, né, a função cognitiva, a gente vê o número de participantes em cada um, e a gente tem que o grade de todos esses ensaios, nesses âmbitos que a gente está estudando, eles foram muito altos. Então, essa revisão sistemática, ela tem uma alta qualidade. Eu vou mostrar também o risco de viés, mas no grade ela já tem uma altíssima qualidade, porque todas as certezas da evidência no grade foram de moderado a alto em todos os âmbitos estudados, todos os desfechos buscados. Então, esse é um indicativo de qualidade muito bom dessa revisão sistemática. Aqui a gente tem, então, essas alterações médias de cada desfecho e de cada variável. Lembrando que em cada variável a gente tem uma determinada quantidade de estudos incluídos e participantes, porque nem todos os estudos avaliam todos esses desfechos, por isso que tem essa variação, mas como eu disse, tem uma evidência muito alta. E aí, os que tiveram um risco baixo de evidência, nesse caso, foram devido ao risco de viés de atrito e amplos intervalos de confiança, mas a maioria foi de moderado a alto. Quando a gente vai para os vieses, a gente tem uma altíssima qualidade também dessa revisão sistemática, porque a gente vê que os vieses foram baixos. Então, o que mais teve viés aqui, a gente pode ver que foi
o de detecção, né, de cegamento, mas no geral aqui a maioria fica em baixo viés, nesse verde. Então, os vieses estudados foram randomização, alocação, cegamento, detecção, que é o cegamento de avaliação dos resultados, o de atrito e de relato. E o que a gente teve maior viés, mas ainda é moderado abaixo, é o de detecção, que foi o cegamento da avaliação dos resultados, justamente por essa variação de avaliação dos resultados. Aqui, de novo, todos os estudos tiveram risco baixo a pouco claro de viés, e dentre os poucos estudos com alto risco de viés, a gente acredita que a maioria foi por atrito e por resultado. E aí tem o gráfico de meta-regressão, e cada círculo vai representar os estudos individuais. E aí tem uma média, né, de quanto foi essa meta-regressão com um intervalo de confiança de 95%. E aí a gente vê que não tem associação entre a descontinuação e a função cognitiva desses participantes. Então, as perdas elas não afetaram tanto esse efeito cognitivo estudado. Quando a gente vai para os resultados, a gente tem aqui 21 estudos, com um total de 10.990 participantes, a idade média foi de 74 anos e 37% homens. Os estudos, no geral, variaram de 8 semanas a 2 anos, sendo a média de 24 semanas. E na meta-análise, a gente analisou 19 estudos através da meta-análise, né? E a maioria dos estudos incluiu pessoas com doença de Alzheimer leve ou moderada, 1 envolveu doença de Alzheimer grave e 3 envolveram comprometimento cognitivo leve. As empresas farmacêuticas também foram citadas e patrocinaram alguns dos estudos incluídos. Resultados para a doença de Alzheimer. A gente teve, em comparação com o placebo, que a galantamina ela melhorou a maioria dos desfechos. Então, melhorou a função cognitiva, a incapacidade funcional, a função comportamental e a função global. Porém, apresentaram alguns efeitos adversos, como náuseas. Então, 5,5% é maior de risco de efeitos adversos, o que é baixo comparado aos efeitos positivos, as melhoras que ela trouxe. Quando a gente vai para o comprometimento cognitivo leve, ela fez pouca ou nenhuma diferença na maioria dos desfechos, então ela é mais efetiva na doença de Alzheimer. E também teve o efeito adverso da náusea no comprometimento cognitivo leve e foi maior, foi cerca de 12% a mais do que o placebo. Análise dos resultados, a gente vê que como ele está desviado para o lado da galantamina, ele está favorecendo a galantamina, então a galantamina ela tem um resultado superior ao placebo. A gente tem que sempre estar um pouco desviado e apenas poucas variáveis ele está igual, mas a maioria ele está superior à galantamina, está sendo favorecida nos desfechos. Aqui novamente também. Aqui nos primeiros foi função cognitiva, aqui a gente avalia também atividade de vida diária, incapacidade funcional, e também está fazendo diferença. Comportamento e efeitos adversos. No comprometimento cognitivo leve, a gente não teve diferença com o uso da galantamina contra o placebo, então fica tudo cruzando a linha, que quer dizer que não teve muita diferença. Gravidade, comprometimento e efeitos adversos também não tiveram muita diferença. Então, a conclusão é que, comparado ao placebo, a galantamina, administrada de 16 a 24 mg por dia, retarda sim o declínio da função cognitiva, a incapacidade funcional, função global e comportamento em 6 meses em pessoas com demência devido à doença de Alzheimer. Os eventos adversos são preocupações associadas ao uso da galantamina e foram evidenciados. Já em pessoas com comprometimento cognitivo leve, não teve diferença estatística entre o uso da galantamina e do placebo nos desfechos avaliados. Portanto, não há evidências que apoiam o uso da galantamina nesse caso. No entanto, os pacientes que receberam a galantamina, eles tiveram risco menor de desenvolver demência após 2 anos de tratamento nesses grupos. Então, mais estudos são necessários para avaliar esse quesito como um medicamento como uso profilático. Aqui estão as referências. E foi isso. Muito obrigada por assistirem.